Olá, meus irmãos. Voltando novamente, agora podemos conversar, todos nós no mesmo ano, criado pelo sistema, 2016, mas todos os irmãos sabem que Messias disse quando ele morreu: em 2 dias voltarei. Então, dá para perceber que há uma armação do sistema religioso, do sistema, desse mundo dos anjos caídos, para a gente não descobrir a data exata que a gente está. Isso foi uma armação dos impérios, mudaram tudo. Então, hoje, com certeza, não estamos em 2016. Resumindo, a gente nem chegando no ano 2000 ainda. Porque a contagem começa não na morte, no nascimento do Messias, mas sim na morte. Quando ele morre, diz: está consumado, zero calendário, e começa a contar dali para frente 2000 anos, 2 dias, ele voltaria. Mas isso eu vou falar com os irmãos depois, vou explicar. Já tem outros vídeos que eu expliquei sobre isso, sobre os 2 dias, que o Messias voltaria, depois de 2 dias. Então, começa a contar na morte. O Velho Testamento acaba na morte do Messias. Tudo que ele falou enquanto ele estava vivo era Velho Testamento. Ele denunciou os falsos profetas do Velho Testamento. Ele desmascarou todo mundo. Então, enquanto você lê a Bíblia, você tem que pôr na sua cabeça: o Velho Testamento acaba na morte do Messias. E aí começa o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, resumindo, eu vou falando para os irmãos até os irmãos voltar. Estou vendo aqui, os irmãos estão assistindo. Não tem bem para eles voltarem. Resumindo o que eu estava falando de Pedro. Quando aquele lençol abaixou e apareceu todas as espécies de animais, e Deus apareceu para ele falando: Deus falou para Pedro: Pedro, mata e come. Meus irmãos, nunca foi o nosso pai ali. O Messias ainda falou para ele, falou: olha, toma cuidado, porque o Satanás, o diabo, Moisés, pediu para tentar ele. Tentou primeiro o Messias, não conseguiu nada, foi tentar com o próprio Pedro, né? Tentou com o Messias, não conseguiu, foi tentar com o Pedro. Então, meus irmãos, não é difícil de entender isso. Não é difícil de entender. E aí depois, Pedro vê, quando o nosso pai manda um anjo para libertar Pedro que estava preso, aí Pedro se toca e fala assim: olha, agora sim, eu tenho certeza que foi o pai que enviou um anjo para vir libertar a gente. Porque o pai não falava, ele não fala. Ele nunca falou com ninguém. Ele sempre, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele chama geralmente as 2 testemunhas, e manda vir falar com as pessoas. Quando o Messias ia nascer, foi lá falar com a Maria, e assim vai. Então, meus irmãos, não é difícil de entender. Até Pedro foi tentado, o Messias foi tentado no deserto. Pedro foi tentado, todos foram tentados. Mas a maioria não caiu. Pedro balançou muito. Até como confusão com o nosso irmão apóstolo Paulo, que Pedro queria seguir o judaísmo, e o Paulo falou: não, todo mundo é livre. Não tem essa de judaísmo, nada. Então, é simples de entender. E eu vi que muitos irmãos estão curiosos para saber o que eu ia contar no dia 1º de janeiro agora, né? Já estamos no dia 1º de janeiro de 2016 em todos os continentes, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, todos os continentes estão no dia 1º. E eu fiz a virada com os irmãos, melhor coisa que tem, tranquilo, paz. Nada de ficar dando pulinho na praia, nas ondas, essas coisas. Eu não tenho paciência para isso, não. O povo é alienado mesmo, trabalhando tudo, pega todo o dinheiro, vai estourar fogos. Na época do Deus, de Jesus Cristo, de Deus Jano, cada nome louco que tem, né? Cada geração tem, eles criaram os deuses dele, todos esses milênios que passou, todas essas mentiras. Então, meus irmãos, todas as datas é paganismo, não adianta. São datas deles. Só que a principal, né, é a data da menina Jesus, da menininha do menino, sei lá, meia, porque ele diz que está sentado em Roma como rainha e não vai sofrer pranto, mas o dia dele está chegando. Então, o que eu queria explicar para os irmãos, terminando de Pedro, para vocês verem, o Messias ainda avisou para Pedro, falou: Pedro, você toma cuidado. Para você ver, meus irmãos, que todos foram tentados pelos caídos. Eles estão aí enganando todo mundo. Estão aí enganando todo mundo mesmo, eles não estão nem aí com nada, eles querem acabar com todo mundo. Para quê? Para ninguém tomar habitações dele que estão no reino do céu. Não é difícil eles conseguirem isso. Para você ver, são 500 milhões de anjos. Você imagina se cada anjo caído montar um prostíbulo de todas as religiões, no mundo todo. Aí, se você parar para pensar, 500 milhões é muito prostíbulo. Aí, será que 500 milhões cabe 7 bilhões de habitantes dentro?
Você vê que é bem capaz. É bem capaz, não é difícil não. Se todos os anjos caídos, estou dando exemplo, 500 milhões, montar cada um um prostíbulo, e se cada um conseguir colocar 1000 dentro do prostíbulo deles, você vai ver que a humanidade está perdida. Por isso que o Messias diz, olha, o Messias ainda mandou pelo nosso irmão apóstolo João na ilha de Pátio, sai dela, povo meu, para você não fazer parte de tudo que eles fizeram. Os pecados desses anjos caídos subiu no céu. Com essas religiões que eles montaram, foram eles que montaram. Tanto com uma portinha na garagem lá, que também só quer dinheiro, porque se ensinasse o certo, ainda ia, mas nem certo ensina. Eles são repetidores. Eles veem os grandes ricos, eles montam uma garaginha e falam assim, um dia eu serei líder igual aquele, vou ter um carro jatinho. Eles ficam assim, eles pensam. Lá em Isaías diz mesmo, eles dormem, sonhando, fica sonhando com o dia com as pessoas. Ó, amanhã eu vou ganhar 200 de dízimo, 300 de dízimo, dá uns 2, 3 salários mínimos, 2.000 por mês, eu não preciso trabalhar. Pronto. E aí os idiotas vão lá e sustentam eles. Você acha certo isso? Você acha que um cão guloso desse vai entrar no reino do céu? Pra quê? Você acha que eles vão montar a igreja lá no reino do céu para ganhar dinheiro? Vão sentar na sombra, vão querer tudo do bom, do melhor? Não entra, irmão. Morreu no sistema, acabou. Mortos enterram os mortos, esqueçam. Mas voltando ao assunto, os irmãos estão muito curiosos. Alguns irmãos mandaram e-mail para mim perguntando o que eu ia falar. É uma coisa muito simples, meus irmãos. Se vocês pararem para pensar, vocês vão entender. Não é difícil. Mas aí eu vou ter que montar uma historinha, fazer uma maquiagem, uma historinha. Eu vou ter que fazer igual os astros de Hollywood fazem. Eles montam uma história, para enganar todo mundo, né? Porque eles fazem isso. Os anjos caídos montam as histórias, querem mandar as mensagens pelos filmes, pelas músicas. Então eu vou montar uma historinha, meus irmãos. Sobre, os irmãos já viram o nome do vídeo, é Jesus Cristo vai para o inferno primeiro? Será que ele vai mesmo para o inferno? Aí as pessoas falam assim, inferno é o cemitério. Verdade. Por isso que tem a segunda parte. A primeira morte, cemitério, inferno. Segunda morte, lago de fogo e enxofre, sol. Alguma vez o seu pastor disse isso para vocês? Então vamos lá, meus irmãos. Eu vou contar uma história, uma maquiagem. Vou fazer uma maquiagem aqui. Eu vou ter que fazer parte, eu vou ter que fazer uma interpretação, igual o sistema religioso faz, igual os criadores dos filmes Hollywood fazem. Eles fazem interpretações. Eu vou ter que me fazer parte de alguns atores, vou fazer parte, vou montar uma historinha, para os irmãos entenderem. É uma história que eu estou montando, uma historinha maquiada, e aí a mente dos irmãos vai abrir para onde eu quero que chegue. Eu quero que chegue nas pessoas certas. Não quero, porque jogar pérolas aos porcos não adianta, sabe? Mas eu peço ao Pai que as pessoas abram o olho. Qualquer pessoa. A gente não tem grupinho, não tem nada disso. Qualquer pessoa que quiser vir, qualquer pessoa, independente de cor de pele, de qualquer religião, se você quer a verdade, o pão da vida, a porta está aberta para você. Sempre estará aberta. Nunca, né? A gente não faz diferença. Quem quiser, que venha, de graça. Mas vocês não querem de graça, vocês querem pagar. Por isso que vocês são enganados. Vocês acham que tem que pagar para entrar no reino do céu. Não precisa. Então eu vou montar uma historinha, meus irmãos. Maquiada, uma historinha, eu vou fazer uma interpretação, é como se fosse um filme. Vou fazer uma interpretação, vou mostrar para vocês as coisas e vocês vão entendendo aos poucos o que eu quero falar. Não se esqueça, é uma maquiagem, é uma história que eu estou montando. Nisso tem muitas coisas que são reais e outras coisas são coisas que eu estou montando para as pessoas, para fazer uma maquiagem, para ficar bem embolado o que eu quero falar. Havia um tempo, irmãos, como que eu vou começar fazendo um vídeo ao vivo pela primeira vez? 2016, todos os continentes ao vivo. Vamos lá. Vou tentar explicar, meus irmãos, onde eu quero chegar. Um certo dia, uma certa rainha, ou um certo rei, não dá para dizer o que ele é, porque às vezes é metade homem, às vezes é metade mulher, às vezes é metade animal, depende da hora que ele acorda, do humor que ele acorda. Estava passeando entre o seu castelo. Estava passeando. E ali ele andava para um lado, para o outro. E ele parou em frente à janela. No seu castelo. Não sei. Ele podia estar vestido como rainha ou como rei. E ele estava andando ali.
no seu castelo e ele parou em frente a uma janela. E na janela tinha uma grande praça, bem grande. E ele se glorificava por ter montado aquele império todo. E ele viu naquela praça muitas pessoas seguindo ele, estavam ali para adorar ele. E ele se aproximou da janela. Só que quando ele estava ali na janela, ele viu uma pessoa lá embaixo andando. E ele pensou, eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E aquele homem estava com um pedacinho de mato na mão. Vou falar mato para uma maquiagem, meus irmãos. Ele estava andando assim, e aí ele parou na frente da janela e ele viu um homem lá embaixo. Com um pedaço de mato, uma florzinha na mão. Não vou falar o nome do mato, que não é a ocasião agora. Mas os irmãos sabem que depois vão entender o que eu estou falando. E aí ele olhou e viu aquele homem andando lá embaixo. Caminhando com um matinho na mão. E aí ele parou e olhou e falou, eu conheço aquele homem de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E ele se aproximou da janela. Na hora que ele se aproximou da janela, um raio do sol, o sol da janela, estava muito calor naquele dia, estava mais ou menos 35 graus. Um raio do sol bateu no vidro da janela e bateu na pele sensível dele. Aquela pele sensível, branca dele, delicada, e queimou a pele dele. E ele tomou um susto, ele deu um pulinho para trás e falou, nossa, o sol me queimou. E aí ele voltou a olhar para aquele homem de novo naquela praça e ele falou, eu conheço aquele homem. Sei que está chegando minha hora. Agora eu entendi. Eu disse uma vez que eu nunca veria pranto, estaria sentado como rainha, e eu nunca tinha imaginado que ia chegar essa hora. Quando ele sentiu aquela pele, o sol refletindo na janela e queimando a pele branca dele, sensível dele, deu uma queimada, ele lembrou na hora, eu conheço aquele homem. E aí ele começou a ficar preocupado. Ele olhou, ele preferiu se ocultar dentro. Ele não quis conversar com aquele homem. Ele se escondeu, como todo covarde faz. E aí ele ficou lá, pensando, nossa, se o sol queimou minha pele dessa maneira, só um raio do sol queimou, imagina como será quando chegar a hora. E ele começou a andar pelo um lado e pelo outro do seu quarto, do seu castelo, e começou a pensar, está chegando minha hora. Está chegando minha hora. E aí ele começou a chorar, não por ser, estava chegando a hora dele, porque ele ia ter que desfazer do que ele mais adorava na terra, na vida dele. Uma coisa que ele adorava, que ele amava de paixão, uma coisa que ele não podia esquecer jamais. Ele amava de paixão, quer dizer, ainda não, por enquanto. Amava de paixão, que era o corpo de Enoque, que ele fez, deixou perfeito o corpo de Enoque do jeito que ele queria. Meia fêmea, meio homem, meio mulher e um pouco animal. Mas ele não, a parte do animal ele não colocou. Só meio afeminado mesmo. O animal ele coloca quando faz as festinhas da carne deles. E aí ele disse, poxa, eu amo tanto esse corpo. Eu fiz a morada nesse corpo durante tanto tempo. Quase 7.000 anos eu faço morada nesse corpo. Eu amo esse corpo demais. Eu não quero me desfazer desse corpo. Ele começou a chorar. Mas aí ele caiu em si. Ele pensou, se eu for lançado com esse corpo para o sol, todos vão me reconhecer. E eu vou ser atormentado pelos séculos dos séculos. Eu tenho que arrumar um jeito de não passar por isso. E ele falando com ele mesmo, o anjo caído falando com ele mesmo, esse rei, essa rainha, falando com ele mesmo, falando assim, se eu for lançado com esse corpo no sol, imagine todas as gerações do Ocidente, Europa, da América do Norte e da América do Sul, todas as gerações, quando eles me encontrarem com esse corpo no sol,
Eu vou ser atormentado. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Vai ser geração em geração me perturbando, me atormentando no sol, no lago de fogo e enxofre. Então ele começou a andar de um lado para o outro no seu castelo. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu for lançado com esse corpo de Jesus Cristo, eles vão lembrar da foto, vão lembrar da imagem, vão lembrar de tudo. Eles vão vir em cima de mim. E eu vou ser atormentado demais. Eu quero aliviar mais isso. Eu não quero ser tão atormentado. Eu preciso de fazer algo para mim não ser tão atormentado. Eu preciso de alguma ideia. Eu preciso fazer alguma coisa para não ser atormentado. Porque está chegando a minha hora. E se eu for com esse corpo, todas as gerações que viram a foto de Jesus Cristo vão atrás de mim no sol. E eles vão me atormentar de dia e noite. Quer dizer, lá não tem dia e noite, lá é fogo eterno. Lá não existe dia e noite. E eles vão me atormentar. Então eu preciso fazer algo. E ele começou a andar de um lado para o outro, andando para o outro, e pensar, o que eu faço? Eu preciso fazer algo. Eu não posso ir com esse corpo para o sol. Porque se eu for com esse corpo para o sol, todos vão me reconhecer muito fácil. Todos vão me reconhecer muito fácil lá no sol. Então eu tenho que me disfarçar, eu tenho que arrumar um plano para quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém me encontre lá. Eu preciso disfarçar. Eu quero que eu sei que eu vou sofrer muito, mas eu quero diminuir meu tormento no sol, no inferno. Eu quero diminuir o tormento. Eu não quero sofrer tanto. Então esse rei, essa rainha, Jesus Cristo, ele começou a andar de um lado para o outro. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para me diminuir meu tormento no sol quando eu for lançado no lago de fogo e enxofre? Porque imagine se todas as populações, todas as gerações da Europa, da América do Norte e da América do Sul, todas as gerações que eu enganei, me encontrarem com esse corpo no sol. Como será a minha vida lá? Porque eu vou sofrer muito mais. Meu castigo será muito maior. Então eu preciso fazer alguma coisa para me livrar. Para que quantas pessoas chegarem lá e procurarem Jesus Cristo, eles não vão achar. Mas eu adoro esse corpo, eu amo esse corpo demais. Eu não quero desfazer desse corpo. Eu estou com esse corpo há quase 7.000 anos. Eu amo esse corpo de paixão. Eu deixei ele do jeito que eu queria. Eu não quero desfazer desse corpo. E aí ele pensou, já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar esse corpo ali do lado. Só um exemplo, meus irmãos. Só um exemplo. Eu vou deixar esse corpo ali do lado. Vou assumir outro corpo. E vou continuar a fazer as pessoas adorar o meu primeiro corpo. Eu vou deixar o corpo de Enoque Jesus Cristo. Vou assumir outro corpo. E aí eu vou fazer todo mundo adorar esse corpo, meu antigo corpo. Entendeu? Eu vou deixar o corpo de Jesus Cristo Enoque aqui, vou assumir outro corpo de outra pessoa e vou fazer todo mundo adorar a primeira besta. Porque não tem duas bestas. Se existe um falso profeta, você não pode chamar o falso profeta de besta. Entendeu? Olha o que ele quis fazer. Olha o que Sérgio Caís pensou. Isso é o pensamento deles. Dele, quer dizer, dela, dele. Aquela coisa que é chamada de besta. Aí ele pensou, eu vou trocar de corpo, vou assumir um corpo de outra pessoa e vou se tornar a segunda besta. A besta trocou de corpo. A primeira besta é o corpo de Enoque. A segunda besta é o corpo que ele vai assumir. E aí ele vai fazer adorar a primeira besta, o corpo de Jesus Cristo Enoque. E aí ele pensou, eu vou arrumar um corpo diferente. E aí eu vou assumir esse corpo dessa pessoa. E aí eu vou fazer todo mundo adorar meu corpo, que eu tanto adoro. Ele adora o corpo de Enoque. E eu vou fazer todo mundo adorar o corpo da primeira besta, que é o corpo de Enoque. Mas qual é o corpo que eu vou pegar? Aí ele pensou e falou assim, eu preciso arrumar um corpo. Que quando eu for lançado no lago fogo e enxofre, as pessoas, quando forem procurar Jesus Cristo lá, que enganou toda a Europa, toda a América do Norte, toda a América do Sul, eles vão procurar, e eu preciso arrumar um corpo. Quantas pessoas vêm perguntar para mim, você viu o tal Jesus Cristo? Só uma maquiagem, umas historinhas só.
você viu onde está Jesus Cristo? Nós estamos procurando por ele. Aí eu falo, eu também estou procurando. Eu não conheço Jesus Cristo, não. Eu também estou procurando ele, me enganou também. E assim minha dor, meu sofrimento lá vai ser menor. Porque ninguém vai me reconhecer lá com o novo corpo. E aí eu vou me passar por uma pessoa que fui enganada, não um enganador. Vou me passar como vítima. Aí o anjo pensou, eu preciso arrumar um corpo diferente. Eu sei que eu amo o meu corpo de Enoque. Eu vou deixar o corpo da primeira besta, eu vou assumir o corpo da segunda besta. Falso profeta não é besta. Não pode falar que falso profeta é besta. O anjo caído vai trocar o corpo vai assumir o outro. O falso profeta continua falso profeta. Não misture falso profeta. Não é a segunda besta. O falso profeta nunca foi a segunda besta. Estão entendendo? Vamos lá. E aí ele pensou, eu vou assumir um corpo de um homem e vou fazer todo mundo adorar o meu primeiro corpo, a primeira besta. O primeiro corpo é a primeira besta, o segundo corpo que ele assumiu. E quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer lá. E ele pensou, nem Moisés pensou nisso, Israel pensou nisso. Eu sou muito mais inteligente do que todos eles. E ele pensou com ele mesmo e começou a se engrandecer. Falando, eu vou trocar de corpo enquanto eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer. Talvez eu pegue um corpo de um homem mais velho, um ancião, e enquanto as pessoas verem um ancião ali, as pessoas vão perguntar no lago de fogo, ele falou, você viu Jesus Cristo? Eu vou falar, não, eu também estou procurando ele. Eu também sou. Fui enganado por Jesus Cristo. E ele se passando por vítima. Assim, o sofrimento dele ia acabar. Ia ser muito menor. Porque vocês imaginam se todos os povos da Europa, de todas as gerações, desde Constantino, todos os povos da América do Norte, todos os povos da América do Sul, forem condenados por causa de Jesus Cristo, quando eles forem lançados no lago de fogo e enxofre, a primeira pessoa que eles vão ter na mente de procurar é aquele que enganou eles. Além dos pastores evangélicos, mas o que está acima dos pastores evangélicos. Muitos vão sofrer, chorar e ranger os dentes lá no lago de fogo e enxofre, primeiro por causa do pastor, e segundo por causa de Jesus Cristo. E você imagina toda essa multidão de gente, que são milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, que foram enganadas por Jesus Cristo, começarem a procurar ele lá para atormentar ele no reino do céu. Então ele pensou, eu vou pegar um corpo diferente. Eu sei que eu adoro esse corpo de Enoque, de Jesus Cristo. Eu deixei do jeito que eu queria. Eu uso esse corpo há mais de quase 7 mil anos. Eu não queria desfazer desse corpo. E ele começou a chorar e falou, mas eu vou fazer isso. Porque meu sofrimento no lago de fogo e enxofre vai ser muito grande se eu não fazer isso. Nem Moisés pensou nisso. Nem o falso profeta Elias pensou nisso. Veja como eu sou inteligente. Eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre com um novo corpo e ninguém vai me reconhecer. E aí ele começou a se exaltar por causa disso. E ele pensou, eu vou trocar de corpo em breve. E vou fazer todo mundo adorar a primeira besta. O meu primeiro corpo, Enoque Jesus Cristo. E quando eu fazer o que eu tenho que fazer, e depois ser lançado no lago de fogo e enxofre, todos vão me procurar e não vão me reconhecer. Porque eu já vou estar com um novo corpo. Talvez com o corpo de um ancião, ninguém sabe. Mas dá para saber que a União Europeia colocou a Alemanha para liderar a União Europeia, o Império Romano. Então, se é a Alemanha que está liderando o Império Romano hoje, dado pela União Europeia, que claro, quando ele se assentar ele volta para o trono, o centro vai ser Roma, então é só esperar para ver. Então ele disse isso. Vou trocar de corpo agora. E quando eu ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer. Nem o sábio Moisés, Israel, nem o sábio Ismael, falso profeta Elias, pensaram nisso. Basta a gente trocar de corpo. E aí, quando nós for lançar no lago de fogo e enxofre, as pessoas vão procurar Jesus Cristo da foto. Jesus Cristo nome. Se eu trocar de corpo e de nome, quando eu for lançado lá, eles vão procurar e eu vou falar que também estou procurando e vão me passar por vítima. Mas eu tenho uma coisa para falar para você, aberração.
Tem uma coisa eu vou falar. Você sabia que isso ia acontecer nos últimos dias. Você sabia que seu plano não ia funcionar. A quem você queria enganar? A quem? Sabe aquele negocinho que você guardou lá? Você lembra no dia da crucificação? Lembra? Lembra que você guardou? Você guardou, não guardou? Você lembra que foi conversado lá? Meus irmãos, estou fazendo uma maquiagem, uma historinha, tá? Para completar a história. Relaxa, tá bom? É só uma historinha. Não estou falando que sou eu, estou dizendo uma historinha. Mas os irmãos vão entender. Então, estou fazendo uma historinha. Agora eu vou ter que me passar, vou ter que dizer que eu estava lá na crucificação. Então, é uma historinha, uma maquiagem, uma historinha. O pessoal de Hollywood faz muito isso. Então, é uma historinha, uma maquiagem. Só para os irmãos entenderem. Não estou falando que sou eu. Estou montando uma história. Eles montam história, o sistema religioso monta história, o cinema monta história, os pastores montam história. Eu também tenho o direito de montar minha história. Então, uma historinha, uma maquiagem. Então, vamos lá. Então, a aberração disse, né? Se exaltou, né? Não é verdade? Disse que ficou todo esse tempo, desde quando você tomou o reino do seu marido, Israel, fez ele se ajoelhar lá em Roma, todo mundo viu. Você se exaltou. Disse que ia subir ao céu, né? A rainha ia subir ao céu, ia ficar igual o pai, porque ficou maior que Satanás, que ia ser maior que tudo, né? Primeiro foi aquele louco que pensou que ia subir ao céu. Depois você. Seus pecados subiram até o céu. Subiu mesmo. Então, quando você disse aquelas palavras, guardou aquele instrumento, lembra que você guardou? Estava lá. Você lembra das últimas palavras que você falou, lembra? Que usar ele no futuro? Então, vai ser com ele. Quando eu vou dizer que seu planinho que você planejou não vai funcionar. Porque vai ser com ele. Que não vai ser escrito. Lembra dele? Vai ser escrito na sua testa, o seu nome. Antes de você ser lançado no lago de fogo. Bem antes. De vocês três. Vocês acham que vocês são quem? Vocês acham que vocês enganam quem? Antes de vocês serem lançados no lago de fogo, aquele instrumento que você guardou lá, lembra que você guardou lá na cruz, lá, lembra? Zombaram, cuspiram nele, fez tudo. Esse instrumento vai ser guardado, vai escrever na sua testa. Jesus Cristo. Azazel. Besta 666. Na sua testa, antes de você ser lançado no lago de fogo e enxofre, vai ser escrito na sua testa. E nunca vai sair essa marca da sua testa. Pode estar com um corpo de ancião, com qualquer corpo que você tiver. Antes de você ser lançado no lago de fogo e enxofre, aquele instrumento que você guardou, né? Não guardou? Não ameaçou? Vocês se divertiram, né? Fizeram zombaram, fizeram tudo, né? Vai ser com ele, que vai ser escrito na sua testa. Jesus Cristo Azazel, besta 666. E isso vai ficar na sua testa por toda a eternidade. Para que todos que forem lançados no lago de fogo e enxofre, eles vão saber onde você está. Você não vai enganar a humanidade. Você vai pagar tudo que você fez. Vai pagar mesmo. Antes de você. Não é só você não, os três. Claro que o Messias pediu para o marido ser por último, né? Porque ele vai ser humilhado. Vai ser humilhado mesmo. Não se exaltou? Está na hora de vocês serem humilhados. Vocês não se acham os bambambam da terra? Ficou aqui, intimando lá em cima, durante 2 dias, 2000 anos. Estimando. E na hora que vem, se esconde igual um rato aí, fica com medo. Cadê o Todo-Poderoso? Não se exaltou dizendo que era o Todo-Poderoso, o maioral? Se esconde igual um rato por quê? Não tem coragem? E aí, ele ficou lá, meus irmãos, fazendo isso. Só para continuar, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Os três. Só ligar aqui que desligou. Os três. Israel, Azazel e Ismael. Os três. Nenhum deles vai escapar. Então eles montaram essa armadilha, irmãos. Ele pensou com ele mesmo. Eu vou trocar de corpo. Vou fazer todo mundo continuar adorando o corpo de Enoque, que eu adoro tanto. E vou assumir um corpo talvez de um ancião. Ou, vocês vão ver quanto que ele viu. E aí eu vou assumir um corpo. E aí, quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, eu vou ficar lá. E quando as pessoas virem em mim, ver um ancião, vamos supor um exemplo de um ancião,
não dá para saber como ele vai vir ainda. Eu vou dizer para todo mundo, olha, eu também não sei, eu também fui enganado por Jesus Cristo, eu quero saber onde ele está. Mas eu digo para você, ó, aberração, durante 2 dias você desafiou o reino do céu. 2 dias você vem desafiando. Durante 2 dias você e seus anjos zombaram, deram risada, mas agora os seus anjos zombam da sua cara pelas suas costas. Porque na hora de chamar para a guerra, foi bom. Mas na hora que está todo mundo aqui embaixo, vocês correm. Cadê o Todo-Poderoso Azazel? Que se exalta? Hã? O que você acha que vocês iam fazer? Vocês acham que vocês iam armar isso, trocar de corpo nos últimos dias, ser lançado lago de fogo e enxofre e ninguém ia te reconhecer? Vocês 3. Moisés vai ser o último. Israel vai ser o último. O último aí. Vai ser escrito na testa de vocês o nome. Não é? Não enganou o povo? Não foi divertido? Não foi legal enganar o povo? Vocês achou que ia ser lançado no reino do céu e ninguém ia reconhecer no lago de fogo e enxofre, ninguém ia reconhecer vocês? Que vocês iam armar tudo, essas coisas, ia trocar de corpo e ninguém ia reconhecer? Mas é bem claro. Vocês 3. Primeiro você, Barbie. Você é a primeira aí. Eu avisei você. Desde o princípio eu avisei você. Foi fácil durante 2 dias, 2.000 anos, ficar zombando, desafiando. E agora que está aqui, corre e se esconde igual uma ratazana aí. Fica escondido no seu castelinho, com a sua caixinha de maquiagem, escondido, pensando o que você vai fazer. Você acha que a gente não ia saber o que ia acontecer? Então, para você não esquecer, antes de você for lançado lá no Lago Fogo e Enxofre, vai ser escrito na sua testa, seu nome. Jesus Cristo Azazel, besta 666. Para você aprender que você não vai enganar a população. Todos que forem ser lançados lá, depois, primeiro é você. Depois de um dia, vai você e seu amiguinho, vocês vão primeiro. E depois de um dia, o povo que vocês enganaram, se preparem lá. Por isso que já vai escrever na sua testa o seu nome. Você não escreveu na mente das pessoas o seu nome, Jesus Cristo? Agora a gente vai escrever na sua testa o seu nome. Bem legal, bem grande. Para quantas pessoas chegarem lá depois de um dia, primeiro vocês, aí depois do julgamento um dia, eles vão ser lançados lá. Eles já sabem aonde ir. Eles já vão saber. Todo o povo da Europa, América do Norte, América do Sul, já vai saber quem é que enganou eles. Então eles vão direto em você. E o seu maridinho, claro, também vai estar escrito Israel, Moisés. Bem grande. O dragão. E no outro, falso profeta Elias, Ismael. Profeta Elias, Ismael, que é o falso profeta. Vai ser escrito na testa de vocês. Vocês não vão enganar mais ninguém. Mais ninguém vocês vão enganar. Ficou 2 dias. Não se esqueça, meu irmão. Estou fazendo uma maquiagem, uma historinha para os irmãos entenderem. É como se fosse nosso pai, as outras mães, falando para eles. Então é uma maquiagem, só uma historinha, só para os irmãos entenderem. Então, você ficou aí durante 2 dias se exaltando, chamando todo mundo para a guerra. E aí, quando chega aqui, todo mundo aqui embaixo, você se esconde. Igual um rato, fica escondido. Fica com medo. Não tem coragem de enfrentar. E aí, os seus anjos que você tem, mais ou menos 300 milhões, eles ficam zombando você pelas costas, porque você é um covarde. Não tem coragem. É fácil desafiar quando está lá em cima. Agora, quando está aqui embaixo, corre. Ué, você não disse que está se assentado no seu trono, nunca haverá pranto, nunca vai sofrer? E aí? Você sabe que a guerra não é com a carne e com o sangue. Não são com as crianças, mas sim são com os caídos. Vocês desafiaram. Está todo mundo aqui embaixo. E agora? Vai correr? Estamos esperando. E aquele instrumento que você guardou, não se esqueça. Vai ser muito bem usado. Vai ser escrito na sua testa o seu nome. Jesus Cristo Azazel. Besta 666. Você pode vir com o corpo que você for. Antes de você ser lançado lá, isso vai acontecer com você. Para vocês aprenderem. Todas as gerações que vocês enganaram, um por um, depois do julgamento, um dia, não se esqueça, um dia, eles vão ser jogados todos lá junto com vocês. E aí, o povo de Jesus Cristo vai atormentar Jesus Cristo. O povo de Moisés, o dragão, vai atormentar ele, junto com o islamismo, que é tudo em parte. As pessoas vão reconhecer. E aí o povo do espiritismo, aí vocês vão ser muito bem atormentados. E lógico, o do falso profeta Elias, Ismael, povo protestante, evangélico, maçônico gospel. Vocês não vão ter paz. Eles, todos que foram de julgamento, viveu 50 anos, fica 100 anos, depois de 100 anos, o sol consome, conhece a segunda morte, morre e desaparece. Mas vocês 3 e os 500 milhões eternamente. É isso que eu queria falar para os irmãos.
Mais ou menos uma historinha que eu montei, que é ao vivo, meus irmãos. É meio complicado, eu ia fazer o vídeo, mas como é o primeiro dia do ano, é isso que eu queria falar para os irmãos. Ele está vindo, está chegando a hora, isso não tenha dúvida. Agora, ele planejou isso, ele pensou isso. Eu estou mostrando para os irmãos o pensamento desse anjo caído. Ele vai fazer uma troca de corpo agora, porque ele está com medo de ser lançado lá no fogo e enxofre. Ele está com medo, ele está tremendo, porque ele desafiou o reino do céu durante 2 dias, 2000 anos. E agora que está todo mundo aqui embaixo, eles correram. Todo mundo escondido em algum lugar aí. Ele lá no seu troninho lá, e ele viu o que aconteceu. E ele viu, e aí agora ele já sabe que vai chegar a hora. E o que ele vai fazer? Pensou, vou trocar de corpo, vou ser lançado lá com fogo e enxofre, todo mundo vai procurar Jesus, eu estou no outro corpo, ninguém vai me achar. Mas para acabar com essa palhaçada que eles fizeram, vai ser escrito na testa deles. Ele não escreveu na mente das pessoas Jesus Cristo, agora vai ser escrito na testa deles. Lá, Jesus Cristo, Azazel, besta 666. Depois lança lá e aguarde um dia. Depois de um dia, tá todo mundo lá para atormentar vocês. Não precisa se preocupar que não vai sobrar ninguém. Não vai faltar ninguém para atormentar vocês. E eternamente. Claro, as pessoas que vão atormentar vocês vão pagar o dobro. Viveu 50, paga 100 anos e acabou. Mas durante todo o tempo que esses povos viveram, que é muita gente, eles vão atormentar vocês lá. Até que o sol consuma um por um deles. Então, meus irmãos, o que eu queria falar para os irmãos é isso. O plano desse anjo caído era isso. Ele ia trocar de corpo, ia fazer toda essa armação para enganar a população da Terra. E ele ficou todo esse tempo fazendo isso, planejando o que ele ia fazer, mas ele caiu do cavalo. Ele pensou que ninguém ia saber da armação desses anjos caídos, trocar de corpo, fazer o povo adorar o corpo de Enoque. Quem eles pensam que ele é? Durante 2 dias ele desafiou, e agora se esconde igual um rato. Todos os anjos caídos estão zombando da cara dele. Para ele mostrar que ele tem coragem, primeiro ele tem que assumir a terra de Paulo, porque os anjos tomaram a terra de Paulo dele. E aí é só esperar, meus irmãos, o que está para acontecer. Irmã Vanessa, história complicada, né? A palavra está com você, irmã Vanessa. Uma historinha que eu tive que montar, mais ou menos, porque ao vivo é meio complicado, mas acho que deu para entender alguma coisa, os irmãos entenderam alguma coisa, né? Deu sim. Quem tem o Espírito do Pai, né, irmão Robert, vai entender claramente o que você quis passar. Tá bem claro, né? Azazel, como eu já tinha feito um vídeo também, até postei lá no canal, né, os irmãos que quiserem assistir, eu não sei se tem como todo mundo assistir, porque alguns pelos celulares não vão conseguir abrir, né, devido à música que eu coloquei, enfim. É complicado, porque Azazel já está bem escrito lá, que ela está sentada como rainha, né? E todo dia ela se glorificava. Blasfemou as coisas do Pai, tá aí, né? Igual uma rainha. E engraçado que é um anjo homem, mas que quer ser mulher. E nem tanto a própria escritura a compara como rainha, né? A compara como mulher, né? Então quer dizer, tá bem claro. E é esse o destino mesmo, não tem jeito não, irmão Robert. O tanto de pessoas que esse anjo caído enganou, não está escrito. Sabe? Então chegou a hora mesmo, não tem. Vai tentar fugir para um lado, para o outro, mas não vai conseguir não, tá certo? Para você ver, né? Como o Pai é tão maravilhoso, que em todas as gerações, o Pai vem enviando pessoas para falar com o povo. Né, para desmascarar a farsa dos anjos caídos, porque pensa, um anjo há mais de 7.000 anos, né? O ser humano é criancinha perto deles. Então, o plano de resgate do Pai foi perfeito. Foi perfeito. E não vai ter como escapar não, né, irmão Robert? É complicado. E com certeza, né? Com certeza eles estão lá assistindo. Com certeza eles estão lá assistindo. Agora você vê, irmão, você vê que malandragem desses anjos caídos. Eles sabem que vão ser lançados no sol agora, eles vão armar tudo que é jeito para tentar se livrar. Imagina se ele trocasse o corpo e ninguém percebesse isso. Ele ia ser lançado no sol e as pessoas iam procurar quem lá para atormentar? Quem? Ele não marcou as pessoas? Está na hora de marcar ele também, para ele aprender. Eles têm que aprender. Eles não gostam de marcar as pessoas? Eles vão ser marcados também.
Só que eles têm que entender. Desafiou todo mundo lá no reino do céu. Tá todo mundo. Ó, como eu disse, o Pai, o Messias, ninguém está feliz com isso que aconteceu. Mas isso tem que acabar. Tem que acabar. E agora, ele armou tudo isso, trocar de corpo, para ninguém reconhecer ele no sol, para fingir lá. Eles pensou que eles iam se livrar, eles acham que a gente é idiota. Ia fazer isso, trocar de corpo e quando lançar no sol. Vamos supor que ele vai com o corpo de um ancião. Chega lá, olha, eu também estou procurando Jesus, não sou eu não, não sei, vai lá. Também estou lá, também tá. Porque o reino, o sol, quando as pessoas foram lançadas lá, é mais ou menos um mundo em chamas. Imagina você estar numa casa pegando fogo, com várias pessoas. É isso que vai acontecer. É isso, não tem diferença. Agora você imagina os anjos caídos, com tudo que eles fizeram. As pessoas falam, eu estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa de você. Você imagina, bilhões de pessoas. E aí é complicado. E ele tentou se safar. O que eu digo para vocês, ele é muito esperto. Se não é o pai, o Messias aí, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Ele ia enganar todo mundo. Porque se ele troca de corpo agora, ninguém ia perceber o que ele ia estar fazendo. Ninguém ia perceber. Ele ia ser lançado lá no sol, porque não tem como mudar o que o pai escreveu, não tem, impossível. Ele ia ser lançado no sol. Chegando lá, com o corpo de um, vamos supor, do ancião, ó, tá procurando quem? Ó, vai atormentar outro lá. Vai atormentar Moisés, vai atormentar Elias lá, vai atormentar Abraão, vai para lá, encher o saco de outro lado. Não tem nada a ver com isso, não. Ele ia fazer isso. E ele ia passar todo o sofrimento dele para os outros. Ele é esperto demais. Só que é ele que vai ter que sofrer mais para ele aprender. E escrevendo na testa dele, não vai ter como tirar. É eterno. Jogou lá. Quanto o povo ser lançado depois de um dia do julgamento, vai tudo atrás dele lá, para ele aprender. Não foi bom enganar a população. Ele não queria o povo atrás dele aqui na Terra. Ele não se sentou lá em Roma e falou, vem todo mundo me adorar. Ele não adorava isso? Então, lá também, ele monta o trono lá no sol, vai lá, todo mundo vai lá atrás dele. Não queria isso? Ele vai ter isso, e cheio. E é todas as gerações. Ele não queria povo seguindo eles condenaram esses povos, não condenaram? Agora eles vão ter que aguentar todos eles lá. Porque as pessoas não sabem. Muita gente fala, não existe inferno. Se você diz que o inferno não existe, lago de fogo e enxofre, onde vai haver ranger de dente, choro, você está dizendo que o Messias é mentiroso. Isso não foi criação de Roma, não. Nem Roma. Então os romanos têm medo, o Império Romano tem medo, eles tremem do sol. Por isso que eles adoraram o sol. Sabe por quê? Respeito. São tão loucos, tão doidos, porque são doidos. Adorar uma estrela, um sol que pega fogo, é louco. E aí, com tanto medo que os anjos caídos tinham disso, o que eles fizeram? Ó, vamos fazer o povo adorar a nossa casa eterna, que é a casa eterna deles lá. É que os eles vão para lá. Então eles falaram assim, vamos fazer o povo adorar o sol. Pronto. Só que o povo não liga as coisas. Ué, por que adorar o sol? Porque lá é a habitação eterna dos anjos caídos. Todo o mal que eles fizeram, eles vão ficar lá agora. Todo eterno. O ser humano não. O ser humano vai para lá, fez 50 anos de mal, morreu com 50 anos, paga 100 anos, conhece a segunda morte, morre e acabou. Mas os anjos caídos é eterno. Vão ficar lá. Toda a eternidade. Irmão Diego, a palavra está com você, irmão. A historinha foi meia simplesinha, assim, porque ao vivo é complicado fazer uma historinha ao vivo. Quando eu estou gravando, é fazer a montagem, arrumar tudo certinho, mas ao vivo é complicado. Mas que deu para entender, né, irmão? Deu para entender sim, sabe? A gente vai refletindo, vai encaixando as peças, vai ligando uma coisa na outra, analisando os fatos, e dá para entender, entendeu? Porque a gente fala para os irmãos, analise, retenha o que for bom, reflita, sabe? Prestem atenção em tudo que vocês vê, porque às vezes parece complicado, mas é por isso que nosso Pai, o Messias, disse que entendimento vem da parte dele, né? Vem da parte do Pai. A gente vai entender tudo que chegou até nós e o que está se acontecendo ao nosso redor através do entendimento que vem do nosso Pai e do nosso Messias. Agora talvez os irmãos devem ter entendido porque, né, que a besta que era e já não é um dos 7, vai à perdição. Era e já não vai ser mais, né? As pessoas, alguns ainda não enxergou isso, né? Que a besta é a imagem e o nome de Jesus Cristo e a religião dele, né? A besta que é. E provavelmente não vai ser mais, né? Vai trocar de corpo e aí vai ser outro, vai ser um dos 7, né? Ou por aí. Claro que a gente vai devagarzinho, vamos olhando o
porque uma hora ele vai ter que sair do armário lá dele lá, e aí Irmão, a gente vai ver que é ele. Oi. Só para confirmar para os irmãos, os 7 reis era Azazel. Ele só trocava de corpo. Era ele. Desde Constantino é ele. Todos os imperadores romanos eram Azazel, era o anjo caído. Sempre foi ele. O próximo que vai vir é ele também. O quinto, o sexto, ele usa. Ele é um instrumento que ele usa. Só que ele nunca se manifestou porque ele não foi burro igual Moisés foi. Moisés e Elias se colocaram na frente do povo. Ele não. Ele se ocultou. Por isso que ele é o mais perigoso de todos. Ele se oculta. Ele não é igual Moisés. Igual Moisés apareceu para o Messias, Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceu para o Messias. Vê que ele não apareceu. Ele não é burro. Ele aparece para quem ele quer. Imperador romanos? A maioria era ele. O imperador sanguinário abriu a porta onde caído entra. Sanguinário, eles entram. Todos os 7 reis foram ele. Só que depois que montou lá as 7 colinas, blá blá blá, o Apocalipse começou a cumprir, o Apocalipse foi aberto, agora o Apocalipse está aberto. Montou, são 7. O 8º é ele, o 6º era ele, o 5º era ele, o 4º era ele, o 3º era ele, o 2º era ele. Todo ele que manda. A casa é dele. Esses corpos que estão aí são só empregado dele. Ele só usa. É empregado, é funcionário dele. É como se ele fosse uma empresa e os 7 reis fossem empregado dele. Ele fala assim, eu vou entrar no seu corpo agora e acabou. Vamos supor, eu quero entrar no seu corpo para fazer alguma coisa. Ele vai e faz. É ele. Só que agora ele vai entrar no último e não vai conseguir sair mais. Quando ele trocar, deixar... Olha como ele é esperto. Ele vai trocar o corpo, vai assumir. O 7 rei era ele. Quem dá ordem nos papas sempre foi ele. Ó, vai lá e faz isso. A gente faz. Ó, eu vou entrar no seu corpo hoje, eu quero fazer alguma coisa. Ele entra. Pessoas mal, abriu o espaço, ele entra. E ainda mais poder. O maior império do mundo é o Império Romano. Então, todos os imperadores romanos, era ele. Tudo. Quem ensinou os imperadores romanos a ganhar as guerras era ele. O deus da guerra é Azazel, sempre foi ele. E aí ele entrava nos corpos e os reis faziam homenagem a ele, faziam adorar ele, blá blá blá. Aí depois Constantino falou, sabe de uma coisa? Vamos unir o útil ao agradável. Pronto. Não foi difícil fazer isso. É loucura? Vocês vão ver quando ele chegar. Com a cara de pau que ele vai vir. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Vai ser cara de pau assim longe, viu? Imagina se ele trocasse de corpo e chegasse aí, ó, eu sou ancião, olha, eu sei de nada, não tenho nada a ver com isso não. Vem me adorar, ó, aqueles ali é herege, taca fogo, vamos queimar tudo vivo. É o que vai acontecer. Só que como ele perdeu todo o poder, o anjo caído perdeu. Quanto mais mal ele fez, ele perdeu todos os poderes dele. E aí o bicho vai pegar. E a guerra agora não é carne e sangue. Agora é anjo com anjo. É isso que vocês vão ver. Vocês vão ver uma guerra agora de anjo com anjo. O ser humano é o galho da árvore. Os anjos caídos. Vai fazer o quê? Tá junto com esses. As pessoas são livres para fazer escolha. Quer seguir anjo caído? Vai seguir anjo caído. Já estão seguindo. 500 milhões. Pode ter certeza que cada igreja tem um aí. Cada uma tem um. E aí você imagina. Se ele viesse agora desse jeito, do jeito que ele está planejando. Ó, vou trocar de corpo. Eu sei que eu vou queimar no sol mesmo, não tem jeito. E ainda tem gente hipócrita que diz que é coisa do Império Romano, criação não sei do que. Não, o Império Romano adora o sol porque eles têm medo. Porque vai ser lançado lá. A segunda morte é no sol. A primeira é o inferno, terra, sepultura. Inferno e sepultura. Segunda morte, lago de fogo e enxofre. Para os seres humanos, anjo caído não morre, é eterno. Então, irmã Vanessa, tá com você, irmã. Olha só, eu vou ler o capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11, para clarear mais a mente dos irmãos. Olha só que interessante. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença.
forçava a terra e todos que moravam nela a adorarem o primeiro monstro, cuja ferida mortal havia sido curada, quer dizer, a primeira besta, né? Essa segunda besta fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida à imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes, humildes, ricas, pobres, escravas, livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser quem tivesse esse sinal, isso é, o nome do monstro ou o número do seu nome. Tá bem claro. Isso exige sabedoria. Irmã, só te falar uma coisa. Numa versão antiga dá para estender mais. Essa versão é nova. Deixa eu ver outra aqui, peraí. Se tiver uma antiga, é bem melhor. Eu vou falar aqui com os irmãos aqui. Os irmãos que escutaram o que eu falei hoje, vocês vão digerir isso daqui uns dias só. Vocês vão começar a entender daqui para frente. Hoje o que eu falei é só o começo do ano. Só o começo. 2016, 2017 é longo ainda. Tem um longo caminho. Isso é. Se ele não vir. Que ele está sendo humilhado pelos anjos dele. Ficou desafiando 2 dias os homens no reino do céu. Agora que eles estão aqui, você corre. Ele está perdendo poder. E ele não vai querer poder pro poder dele. Ele está perdendo espaço, está perdendo poder para os outros anjos. Para botar a casa em ordem. Porque os outros anjos vão querer ser mais do que ele. Ele está sendo humilhado. Ué, desafiou os caras do reino do céu, agora eles estão aqui na terra. Você se esconde? Cadê o poderoso Azazel? Poderoso Jesus Cristo que não tem medo de ninguém. E agora, Ismael vai querer tomar o lugar dele. E aí é a hora que ele ataca Ismael. E aí a terra de Paulo volta para ele de volta. Agora é só aguardar para ver. Pode voltar, irmã. Então, eu vou ler aqui a outra versão, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Então vi subir do... Eu vou a partir do... Não, vamos ler tudo, né? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Calma aí, deixa eu ver aqui a partir do versículo 11. Vamos lá. A besta que se levantou da terra. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Irmã, só um minuto. Aí, olha como o povo confunde aí. Presta atenção. A primeira besta e a segunda besta é o mesmo anjo. É o mesmo. Não confunda. O sistema religioso diz que a segunda besta é o falso profeta. Não está falando de falso profeta aí, não. São 2 corpos. Primeira besta e a segunda besta. Não está falando do falso profeta. Falso profeta é falso profeta. Besta é besta. Só existe uma besta. Só que esse anjo caído que é uma besta mesmo. Está usando 2 corpos. E ele saiu de um corpo e está fazendo as pessoas adorar o primeiro. Ele vai estar no segundo corpo e vai fazer as pessoas adorar o primeiro. O nome é a imagem. O nome é a imagem já está aí. Nas casas de todo mundo. Na América do Norte, Europa e América do Sul. A fotinha de Jesus Cristo na casa de todo mundo. E o nome também. Já está na mente de todo mundo. Só falta o microchip na mão para acabar com o gado. Mas é loucura, né? Então, é assim, as coisas dos pais é tudo loucura, né? Irmã, pode continuar. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhe dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez
que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número, 666. Só para confirmar, os irmãos que estão assistindo, o número de um homem, calcule, Jesus Cristo, filho dele. O nome original, Jesus Cristo, é em latim. Não é português, não é francês, não é italiano, nada. É latim. Jesus Cristo, filho dele. Calcule o número do nome. Agora, outra coisa que eu queria falar, irmão. Ferida mortal. O corpo que ele vai assentar agora, ele vai assumir o corpo agora, é corpo eterno. Isso significa que esse rei vai ter que morrer para o espírito dele sair do rei, dormir, e ele assumir o corpo desse rei. A ferida mortal vai ser agora, muito em breve, e ninguém vai ver. Espada é tipo uma bruxaria, uma feitiçaria. Vamos pegar um rei, mata ele, 3 dias, 4 dias, vamos lá, Messias 3 dias, testemunha 3 dias e meio, e ele 4 dias. Vamos lá. Ele pega um rei, mata, 3, 4 dias, ele pega o espírito desse rei, já dormiu, ele pega o espírito dele, que ele deixou o corpo de Enoque, vem na ferida mortal do rei que vai morrer, ele vem, deita o espírito sobre o corpo do rei, esse rei, ele assume o corpo, e esse rei volta à vida. Mas não com o espírito antigo, o espírito antigo dormiu, mas com o espírito de Azazel. É isso que as pessoas não entendem. Esse rei vai sofrer uma ferida mortal agora. Vai sofrer uma ferida mortal agora. Aonde, como, ninguém vai ver. Claro, vai ser em oculto. É uma feitiçaria, é uma bruxaria de anjo caído. Eles vão ferir um rei, e aí depois que esse rei dormir durante 3, 4 dias, vão fazer uma farsa, uma ressuscitação. Mas ninguém vai ver, isso vai ser em oculto. Ninguém vai ver. Provavelmente, se ele planejou isso, ninguém vai ver. Ele vai vir em oculto. Aí ele vai vir, vai assumir o corpo desse rei e vai fazer todo mundo adorar o Jesus Cristo, Enoque, do mesmo jeito. Essa ferida mortal, por que está dizendo ferida mortal? Ferida espada. Se vocês verem nos ritos, muitas bruxarias faz isso. Eles não pegam criança e jogam no fogo. O 8º rei, ele vai fazer isso. Ele vai pegar um rei, vai ferir a espada, 3 dias o corpo fica ali, 3 dias e meio, 4 dias, ele deita o espírito, assume o corpo, e o corpo volta à vida. Simples assim. Tá duvidando? Tá bom. Messias morreu. Messias morreu. Tá? O Messias morreu. O corpo dele ficou ali. Ele vem, depois deitou o seu espírito no corpo dele. Ele não trocou de corpo. O espírito, quando o Messias morreu, o espírito dele saiu durante 3 dias e depois ele não ia trocar de corpo. O Messias voltou, deitou no corpo e levantou. Ali naquele momento, os órgãos somem. O Messias já não tem órgão nenhum. Não tem coração, não tem rim, não tem mais nada. Acabou. É pó da terra. O pó da terra, como o homem foi feito do pó da terra, ele não tem órgãos. Só depois do pecado que veio o plano de resgate. E aí o plano de resgate é, como disse, teve o homem, foi a mulher para fazer toda a população da terra, e de toda essa população da terra, 500 milhões, só um exemplo, levar para o reino do céu para preencher a cidade que está vazia no reino do céu, que é mais ou menos 1/3, 500 milhões. Simples assim. Então, quando esse 8º rei agora vai vir, ele precisa ferir um rei. Não tem como ele assumir o corpo de um rei vivo e 2 espíritos viver no mesmo corpo. Um desses espíritos tem que morrer, tem que dormir. Foi o que ele fez com Enoque. Enoque veio, vamos dar um exemplo melhor. Moisés. Moisés, sobe naquele monte. Você vai morrer naquele monte, Moisés. Aí vai lá Moisés subindo no monte. Moisés chegou no monte, deitou, morreu. Depois de 3 dias, Moisés, Satanás, o dragão Israel, vem, deita no corpo de Moisés e põe de pé. Pronto. Simples. Foi assim que ele fez. E é assim que Azazel vai fazer. Um dos 7 reis vai estar deitado, o espírito dele, o espírito verdadeiro do 7º rei tem que sumir. Tem que dormir. E aí a besta vem, deita seu corpo
a ferida mortal é curada, levanta e sai andando, e aí vai fazer todo mundo adorar o antigo corpo dele, de Enoque e Jesus Cristo. Ou adora ou morre, meu filho. Simples assim. Parece loucura do que eu estou falando? Aí no futuro vocês vão entender o que eu estou falando. Aguardem e verão. Não está muito longe, não. Ele está planejando. E agora que ele está sendo zombado pelos anjos caídos lá, porque ele é um covarde, é um fraco, sempre foi um fraco. E agora que ele sabe que aquele que já tirou ele aqui na terra, que ele jurou lá na cruz lá, quando você vir nessa terra eu vou te matar. Ele falou isso. Mesma coisa que falou para os profetas, mesma coisa que falou para o Messias, falou a mesma coisa. Quando você vir aqui na terra, eu vou guardar isso aqui para matar você. E aí vai ser com isso que vai ser escrito no seu teste, para aprender. Não vai se lembrar, não. Pode trocar de corpo, fazer o que for. Antes de ser lançado lá no fogo, vai ser escrito na testa, para aprender. Não escreveu o nome de Jesus Cristo na testa de todo mundo, na mente de todo mundo? Não gosta de marcar o gado? Vocês não gostam de muita multidão seguindo vocês? Então, lá no sol, vai ter, o sol é bem grande, o Pai fez bem grande, para caber todo mundo lá, e vai todo mundo da América do Norte, América do Sul e da Europa perturbar vocês. Ó, e vai durar muito tempo. E aí vocês não queriam popularidade, né? Tem muita gente. Então lá no inferno, no fogo, enxofre, lá no sol, vocês vão ter muita gente lá para atormentar vocês. E os irmãos que não pensam que, como eu digo, o fogo, lago de fogo e enxofre, é como se tivesse uma casa, vamos supor uma casa de, sei lá, uma casa de 3 quartos, com 50, 100 pessoas dentro, e a casa pegando fogo, todo mundo queimando vivo lá dentro. É mais ou menos isso, só que não morre. É eterno. Os anjos são eternos. As pessoas pagam o dobro. 50 anos viveu, paga 100 anos, o sol queima, consome e já era. E depois que todos os seres humanos forem consumidos, vai ficar só os anjos caídos lá, sendo queimados por toda a eternidade. Só os anjos. O ser humano não. O ser humano paga em dobro. Paga, vamos por 50, 100 anos, queima e já era. Acabou, morreu. Irmã Vanessa, falar alguma coisa? Eu creio que está bem claro, irmão. Eu creio que suas palavras foram muito bem colocadas, né? E Azazel já vem preparando o caminho dele já faz muito tempo, né? Muito tempo, você vê. A imagem dele já está na mente das pessoas, né? O nome dele está em tudo quanto é lugar. Igual o povo evangélico adora quem? Jesus Cristo. O povo católico, Jesus Cristo. Né? E assim vai. Então, quer dizer, ele já preparou todo o cenário para ele, já está tudo pronto. Né? Já está tudo pronto. Agora é esperar a hora dele chegar, né? Ele chegando, é sair das grandes cidades, obedecer. Porque, sabe o que acontece, o irmão Robert? Você vê até os comentários falando assim: ah, meu irmão Robert está armando armadilha para ir para a montanha. Vê se pode. A que ponto chega isso? Armadilha. Gente, presta atenção no que vocês estão falando. O Messias falou isso. Está escrito. Lê lá Mateus 24. Está escrito. E quando vê eles lá, a abominação da desolação, porque é abominação, é aberração, ela é tudo, né? Se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem na Judéia, Judéia é cidade. Os que estiverem na cidade, fujam para os montes. Os que estiverem no campo, não retornem à cidade. Então é simples, sabe? E o povo vai à loucura. Mas, né, a gente tem que ter paciência, né? Como o nosso irmão Robert também, bem lembrado. É que às vezes é tanta coisa que você escuta, entendeu? É tanta coisa que... Olha, eu vou falar para vocês. A paciência do pai é muito grande. É muito grande. Irmão Vanessa, eu vou passar para o nosso irmão Diego. Irmão Diego, tá com você a palavra, irmão. Então, bom, voltando aqui sobre o assunto lá de Azazel, né, dos 8 reis, que ele controlou os reis lá, né? Talvez a escritura ali quis apenas demonstrar que ali no último ali ele vai estar mesmo assumindo de vez o corpo, né? Que ele já não vai estar mais no que ele estava antes, vai estar fazendo a troca mesmo. Ali já deixa bem claro isso. Ele vai estar assumindo de vez o outro corpo. Mas sobre isso que o irmão Robert falou aí, explicando, que Azazel sempre comandou, né, os reis, isso daí, é claro, que faz sentido e através da escritura mesmo a gente vê isso. Porque quando Judas foi vender o Messias, aí quem entrou em Judas foi o diabo, ou Satanás, ou o provável, como a gente já sabe, né, Moisés. Mas, claro, não tem como Moisés entrar dentro de Judas. Mas quem entrou, então,
através do poder deles de anjos caídos, o diabo entrou em Judas. Tanto que o Messias fala lá na ceia, vai, faz logo o que tu tem que fazer logo. E a própria escritura ali explica bem claro que até os apóstolos pensou que estava falando sobre comprar alguma coisa, fazer alguma coisa que tinha que fazer, mas a escritura ainda diz que aquela hora ali foi Satanás que entrou dentro de Judas. E aí, igual algumas pessoas falam, quando a gente fala que Moisés é o diabo, algumas pessoas do sistema falam assim, que nada aquilo dali sobre o livro de Judas, né? Ali em Judas, ali quando o arcanjo Miguel brigava ali com Satanás a respeito do corpo de Moisés, aí vê que some a história, só fala sobre isso. Fala, o arcanjo Miguel brigou com Satanás por causa do corpo de Moisés, e aí some o resto da história. Ou seja, uma prova concreta de que o diabo está com o corpo de Moisés. Isso é mais do que simples. Fora os frutos que Moisés deu desde o começo. E aí fica mais claro ainda de entender o quê? Que ele pode ficar dentro de um corpo, escolher um corpo para ficar ali naquele corpo e controlar os outros corpos. Igual ele fez. Ele, de dentro do corpo de Moisés, ele controlou o corpo de Judas. E foi lá e vendeu o Messias para os líderes religiosos. E aí fica bem fácil de entender a escritura, sabe? Por isso que eu falo, sabe, para os irmãos prestar muito bem atenção, todos os que estão, sempre quando eu bato de frente com alguma pessoa que está no sistema religioso, eu começo a falar para elas, e aí sempre eu falo uma coisa muito importante para elas, e falo também para que vim aqui no vídeo prestar atenção. Não quero que você, irmão, que estiver no sistema religioso, que estiver em dúvida, já não está mais no sistema, mas está em dúvida, porque tem muitos tipos de religião. Não quero que você desacredite no Pai e nem no Messias, entendeu? Eu quero apenas que você leia, analise, entendeu? Veja os vídeos aí, veja as informações, analise o que está acontecendo no mundo, para ver se bate ou não bate. Não quero ninguém me seguindo, nem seguindo nenhum outro irmão. Muito pelo contrário, eu quero mais que as pessoas analisem as escrituras, analisem o Messias, que o cabeça é ele. O resto são apenas nossa família, nossos irmãos. E a gente tem mente para pensar, tem cabeça, cérebro para usar, entendeu? Mas muitas pessoas vêm, sabe, parece que quer provocar nossa ira mesmo, alguma coisa assim, e aí eles vêm dizer que a gente quer ser isso, quer ser aquilo. Eu sempre vou falar, todas as vezes que der, não é para me seguir, não é para seguir ninguém, é para analisar as escrituras, analisar o que está acontecendo no mundo, que o mundo todo é do maligno. Esse sistema que a gente vê hoje foi implementado pelos anjos caídos, o mundo todo já é do maligno. Se a pessoa não cair na mão dos caídos pela religião, ela cai através do sistema. É igual os ateus. Os ateus dizem, não acredito nesse Deus, porque eles não conseguem, dizem ainda que ateu é muito inteligente. Aí só que eles não conseguem separar que os anjos caídos estão ali nas escrituras. Eles não conseguem separar ali o bem e o mal. Não conseguem separar. E aí dizem que eles são espertos. Aí eles não acreditam nem no Messias e não acreditam em nada. Mas o que acontece? Eles vão para o sistema dos anjos caídos. Qual o sistema? O sistema que eles usam através da tecnologia, que é o chip e muitas outras marcas, músicas. Através de muitas coisas, os anjos caídos colocam o que eles querem na mente das pessoas. Porque a porta é a mente. A nossa mente, os nossos olhos, é a porta, entendeu? De entrada. Se a gente não acredita nem naquilo, nem nisso, nem em nada, mas a gente vai lá e aceita o chip porque é uma tecnologia. Muitos ateus vão aceitar o chip, porque para eles é só uma tecnologia. E aí eles são condenados porque aceitou a marca da besta. E sabe, meu irmão, a gente vive aqui falando, não é para seguir ninguém, cara. É para analisar tudo, entendeu? É ler, pensar, refletir. A escritura, sabe, é tão simples de entender, como não eu falo, precisa só irmão. não ter medo. É como eu falo para as pessoas. Aqui é liberdade. Conheceu a verdade te libertou, vai ser livre. Você não precisa mais se preocupar com nada. Você não nasceu para ser escravo. Não se esqueça, no reino do céu não entra escravo. Você tem que ser livre. Quando você for livre aqui, é porque você está pronto para entrar no reino do céu. Sem a liberdade, sem saber o que é a liberdade, o amor ao Pai, o amor ao próximo, crer no Messias,
Quando você crê no Messias, crê no Pai, ama o próximo, você é livre. Pronto. Você tem medo do quê? Não precisa se preocupar com nada. É fácil assim. Irmãos, já vai dar quase 4 horas da manhã aqui. Vou dar a última palavra para os irmãos terminar, que já está tarde aqui já. O povo está dormindo aqui do lado, aqui na casa, aqui, deve estar muito alto. Dá a última palavra para a irmã Vanessa. Irmã Vanessa, fala o que quiser, irmã, depois eu passo para o irmão Diego. Tá bom? Bom, primeiramente quero agradecer, né, mais uma vez. E, resumidamente, né, agradecer por mais um pedaço de pão aí, né, que a gente conseguiu se alimentar, porque eu vejo que nós somos privilegiados, irmãos, porque muitas pessoas queriam ouvir o que a gente tem escutado nesses últimos tempos, né, mas elas não tiveram oportunidade, né, então eu peço que os irmãos todos que estão assistindo, eles analisem com cuidado, se for preciso assistir 5 vezes, 3 vezes, assistam, porque tem muita informação preciosa em todos os hangouts, nos vídeos dos irmãos. E é uma peça se juntando com outra. E eu quero agradecer a todos. Obrigado, irmão Robert. Obrigado, irmão Diego, por mais uma oportunidade. Irmão Diego, a palavra está com você, irmão. Bom, então só agradecer mesmo ao Pai, ao Messias, a todos os demais irmãos, vocês que estamos juntos aí, sabe, fazendo o máximo para incentivar as pessoas a ler as escrituras sem medo, entendeu? Analisar e ver que não é simples palavras que estão escritas aí, mas são coisas que estão escritas e estão acontecendo aí na cara da humanidade. O sistema engana o povo todo, engana o mundo todo, e as coisas desse mundo é do maligno. Por isso que nosso Pai disse, através do Messias, dá a César o que é de César, e dá para quem é do Pai, dá para o Pai o que é dele, né? Que é ajuda, ama o seu próximo. É isso que ele deu para nós. O nosso Pai deu o amor para a gente amar o nosso próximo como a si próprio, né? E aí, eu só falo isso, que não acredite nessas coisas que tem confundido muitas pessoas, mas que analise tudo, sabe? Analise tudo, porque hoje em dia eu estou aqui junto dos irmãos aí, concordando com algumas coisas. Por quê? Porque eu analisei bastante antes de eu concordar, entendeu? Eu li bastante, eu analisei bastante até hoje, ainda estou sempre de olho e sempre, em todos os vídeos que eu faço, que eu posto aí no canal, eu falo para os irmãos, meu irmão, não quero ninguém amiguinho meu, não quero ninguém seguidor meu, nada disso. Eu quero que vocês tomem total cuidado, analisem com bastante vontade de enxergar o que procede e o que não procede do nosso Pai. Porque as fábulas são bem elaboradas, as fábulas que os anjos caídos fazem são muito bem elaboradas. Entendeu? Por isso que eles enganaram muitos. E sobre as pessoas que estão na religião, só um recadinho aqui, porque nunca vão ouvir isso na religião. Nós estamos dizendo aqui que a imagem e o nome de Jesus Cristo, esse lourinho aí, essa menina com a bochecha rosada, né, com a mãozinha fina, com a sobrancelha de menina, finíssima, tudo delicado. Essa pessoa que é apresentada no sistema religioso é a besta do Apocalipse, não é o nosso Messias, não é o nosso Salvador. Nosso Salvador é uma pessoa, a própria Escritura diz que ele não era provido de beleza, não tinha essas coisas, não tinha essa olho azul, cabelo louro, isso daí é a besta do Apocalipse, meu irmão. É isso que a gente estamos tentando passar para as pessoas, que o nome dele é a marca na testa, na consciência, é 666. E o que a besta do Apocalipse está para fazer com a filha, que é a maçonaria evangélica gospel, meus irmãos, se você está no sistema religioso e tem dúvida do que eu estou falando e do que os irmãos estão falando, que eles vão botar para lascar quando começar a tribulação, e claro, isso serve principalmente para os que estão na religião e também serve para os que estão aí zombando, achando que nós estamos falando brincadeira aqui, procurem a respeito das profecias que o tal Jesus Cristo do Império Romano fez contra os pastores e contra as igrejas maçônicas evangélicas. Pode procurar que vocês vão achar muitas profecias que Jesus fez contra a religião
evangélica. Entendeu? É só isso que eu digo. Procure para vocês verem que quando a besta vir, ela vai vir para reinar aqui no Templo de Salomão. Vai tomar tudo que é da igreja evangélica. E aí, meus irmãos, o bicho vai pegar para quem for pastor e para quem estiver do lado dos pastores. E é só isso aí, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Todos os irmãos que estiver assistindo, um forte abraço e, como eu vivo dizendo, olho no lance. Valeu, irmão Robert, valeu, irmã Vanessa e a todos os demais. Obrigado, irmão. Só para terminar, quero falar um pouquinho algumas coisas que eu falei no outro Hangout. Coisa que o Messias falou. Os Messias, os verdadeiros profetas e os apóstolos, Satanás, o diabo, Moisés, e seus anjos. Agora eu vou completar. Satanás, o diabo, Moisés, e seus anjos, e seus seguidores vieram nessa terra matar, roubar, destruir. Vocês não são burros. Está aqui. Não é a Bíblia? Adorada a Bíblia que vocês têm? Você vai pegar e vai peneirar. Todo aquele que matou, roubou e destruiu é falso profeta. Começa com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu e vai. E aí vocês vão entender quem é o falso e quem é o verdadeiro. Deixa de ser burro, não tem mais desculpa não. É simples. Satanás, Moisés e seus anjos e seus seguidores vieram roubar, matar e destruir. Quem mais matou, roubou, destruiu? Até os dias de hoje. Abraão foi o primeiro, começou lá. Hoje é seu pastor. Está aí roubando todo mundo, matando todo mundo, destruindo todo mundo. Matando o quê? O espírito da pessoa. A pessoa perde a salvação por causa de uma praga dessa. E fica roubando o dinheiro das pessoas. E destruindo a família dele. Porque eles deixam de comprar comida para dar para o sistema religioso. Aí chega em casa, a mulher, criança, não tem o que comer. Aí tem confusão e destrói a família. É isso que eles fazem. Para isso que eles vieram. É simples. Pega a sua Bíblia. Todo aquele que matou, roubou e destruiu é seguidor de Satanás. O diabo, Moisés. Roubou, matou, destruiu? Não é do nosso Pai. Porque o nosso Pai é amor ao Pai, amor ao próximo. Simples assim. Agora, sobre o que eu falei no Hangout, claro, como eu disse, agora que ele vai sofrer a ferida mortal. A qualquer momento. Vai ser vamos dizer, uma orgia, uma macumba, uma feitiçaria. Ninguém sabe o que vai ser. Não vai ser aos olhos de ninguém. Fez a ferida mortal, 3, 4 dias o corpo parado, Azazel vem dentro do seu corpo, levanta e vem. E aí, é guerra. Mas não é guerra, carne e sangue. É anjo contra anjos agora. Porque a Barbie está com medo lá agora, está tremendo. Mas ele sabe que está chegando a data. Ele vai ter que sair. E na hora que ele sair, ou ele sai por bem ou sai por mal. Ou ele sai, toma coragem, mostra para os anjos dele que ele tem coragem ainda, porque é um covarde. É um covarde. É um covarde. Pensou que ninguém ia ver o planinho dele? Vai ser marcado na testa. Não marcou as pessoas na mente, Jesus Cristo? Agora vai ser escrito na testa dele, para ser lançado lá. Não vai escapar, não. Todos os irmãos que assistiram esses hangouts, com calma, leia com calma, tranquilidade. Vocês vão entender mais. Tem uns irmãos que entendem mais rápido, tem outros irmãos que demoram um pouco mais. E vocês são um sistema religioso, católico, evangélico, qualquer religião. Satanás e seus anjos e seus seguidores vieram roubar, matar e destruir. Olha, meu povo está morrendo, está sofrendo, porque tu, sacerdote, pastor evangélico, padre, fariseu, abino, sei lá, tanta tranqueira que tem aí no sistema religioso, porque tu, pastor evangélico, padre ou qualquer outra coisa, líder religioso, rejeitaste minha lei. Amor ao Pai, amor ao próximo. Vocês preferiram roubar as pessoas, matar as pessoas, destruir as pessoas. Assistam com calma o Hangout. O que eu falei para os irmãos que ia contar no dia 1º, falei em primeira mão, nas primeiras horas. Quero agradecer a irmã Vanessa e o irmão Diego. Muito obrigado por tudo. E os irmãos que assistiram, pare e pense. Calma. Tem uns irmãos que vão entender mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Tenham paciência que vocês vão entender tudinho que eu falei. E agradeço a todos os irmãos. Até a próxima. Obrigado, irmãos.